De mensagens, grato sou. Grato sou. Pelo que você é grato? Pastor Nildo falou hoje pela manhã, ou hoje à noite, que não é difícil entender pelo que é grato. O difícil é achar foto, né? Para poder publicar nas redes sociais a sua gratidão. Mas hoje eu queria que nós pudéssemos pensar que nós devemos ser gratos a Deus pela salvação e pelos novos começos. Novos começos. Quem já teve um diagnóstico daqueles que costumam ceifar a vida, quando recebe um novo diagnóstico que você venceu aquela enfermidade. Eu me lembro que o meu oncologista, quando completou 5 anos, ele fez aquele raio-x abdominal. Ele disse: parabéns, você venceu o câncer. Falei, mas eu já estou considerando que eu venci o câncer há muito tempo atrás. Disse, porque se esse câncer tivesse que voltaria em 5 anos. E aí é um momento de recomeço. Nós recomeçamos quando a gente entra em um processo de desemprego, por exemplo. Você foi desempregado. Você então deve recomeçar. Todo ano a gente recomeça. Todo ano a gente recomeça na virada do ano. Por isso você deve ser grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus, mas ser grato a Deus pela oportunidade que Deus lhe dá de recomeçar. E eu queria ler com vocês um texto muito especial de Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 19. E eu confesso para vocês que só na leitura do texto eu pregaria um sermão de 2 horas. Só na leitura do texto. Porque o texto é riquíssimo. O texto diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Todos nós precisamos de motivação para fazermos qualquer coisa. E às vezes nós somos motivados inclusive para fazer o mal. Era o caso de Paulo, de Saulo. Saulo motivado para matar os discípulos do Senhor. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Aqui uma outra coisa: Saulo era um cara religioso, como eu e você. Ele tinha religião. E no exercício da sua religião, ele pediu aos líderes da sua religião para dar uma carta dando autorização para levar preso todos os que seguissem o caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que ele queria levar não apenas homens. Vocês sabem que os homens eram contados naquele contexto, mas ele pede autorização para levar preso homens e mulheres. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E essa expressão, uma luz do céu, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não conhecia Jesus.
Ele era religioso, mas não tinha uma experiência pessoal com Jesus. Mas ele responde reconhecendo que essa voz que ele ouviu é Senhor. Senhor da vida, Senhor do universo. E ele diz: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Jesus Cristo é perseguido desde os tempos antigos. Ainda hoje, quando a gente vê a perseguição aos cristãos, no nosso século, a gente acha que isso é uma novidade, mas a igreja cristã sempre foi perseguida. Conheço histórias, por exemplo, quando os batistas chegaram no Brasil, nós fomos perseguidos. Não vou dizer as religiões que nos perseguiram, porque eu vou escandalizar alguns. Inclusive uma religião evangélica, amiga nossa hoje, mas naquela época perseguiu os batistas. Inclusive com ameaça de morte. Na região do sertão pernambucano, paraibano, muitos pastores foram mortos por outros religiosos, que hoje nós entendemos como sendo pessoas cristãs. Mas Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Essa expressão, lhe dirão o que fazer, expressa o momento que nós estamos vivendo como igreja. Eu até pedi para o pastor Nildo fazer um levantamento de quantas pessoas estão envolvidas no discipulado na nossa igreja. E só o briefing que você botou ali, só dos guerreiros, já deu uma imensidão. 80 pessoas sendo discipuladas nesse momento na nossa igreja. Homens, mulheres, casais. Porque é necessário que alguém nos diga o que fazer, nos ajude. Jesus diz assim: onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. E essa cegueira física do Saulo é uma expressão da cegueira espiritual. É uma ilustração na própria vida de Saulo, que a sua religiosidade o conduzia por cegueira. Então o conduziram pela mão até Damasco. A vida cristã, no início dela, a gente caminha pela mão. Eu sou tão empolgado com o discipulado, eu estou fazendo 2 discipulados. 4 pessoas em um e 4 pessoas em outro. E o que eu mais gosto é quando elas começam a ler a Bíblia e aprender a interpretar a Bíblia. É o pegar pela mão, é caminhar devagarinho, e as pessoas começam a ganhar alegria pelo discipulado. E ali ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Quantos dias Jonas passou no ventre do grande peixe? Quantos dias Jesus passou morto? Interessante. A Bíblia, ela é cheia de significados, e isso precisa ser feito para que Jesus e o Espírito Santo sabia que no século 21 iriam dizer que a Bíblia não tem valor histórico, mas a Bíblia vai se autoexplicando. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está morando neste momento. Ele está orando neste momento. Veja que coisa interessante. Ele ouviu uma voz do céu
Quem és tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, vá para Damasco. E depois ele deu essa orientação a Ananias. E o Senhor falou com Ananias: você vai encontrar na casa de Judas. Que Judas é esse aqui? É Judas, apóstolo do Senhor. Não é o Iscariotes. Esse é parecido com os Iscariotes, mas é Sabariotes, um negócio assim, é outro Judas. Não é Judas Iscariotes, porque o outro já tinha morrido. Ele está orando. Nesse momento, Paulo, cego, começa a orar. Mostrei-lhe em uma visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos que invocaram o teu nome. Então o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para salvar e para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Interessante que o cristianismo é a única religião do mundo que oferece a chance de regeneração, de transformação. Hoje pela manhã tivemos um depoimento belíssimo do nosso missionário que atua nos presídios. E alguém digitou no culto hoje pela manhã: que mensagem maravilhosa! Porque a gente pensa que os que estão nos presídios não merecem viver, não merecem ser salvos, não merecem receber um milagre. E eu costumo dizer que a diferença entre eles e nós é só uma. Só uma. A graça de Jesus, que um dia nos alcançou e que precisa alcançá-los também. A fama de Saulo era grande. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem. Eu começo a pensar que eu e você somos instrumentos também que Deus nos escolheu. Alguns de nós estamos aqui achando que é por acaso que aqui estamos, mas eu e você estamos aqui porque Deus nos escolheu como instrumento de levar uma mensagem de salvação. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. E a gente sabe que ele sofreu muito. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, uma lente de contato caiu dos seus olhos. Interessante que a Bíblia tem algumas coisas interessantes, né? Não existia lente de contato naquela época. Mas o formato de uma lente de contato é o formato de uma escama de peixe. Eu estou animado, gente. Eu vou pregar quinta-feira, não essa agora, outra, em um lugar que diz que eu tenho que levar um ambiente muito grande para trazer os peixes que eu vou pegar. Só que eu nunca peguei peixe nenhum. Eu falei: mas ali é um peixe que paga? Ele disse: não, não é. Eu falei: mas como é que tem tanto peixe assim? O senhor vai ver. Aí o cara mostrou uma tilápia desse tamanho. Eu falei: anota aí, quinta-feira, dia 10. Tem que levar um cooler só para mim. Eu falei: você acha que eu vou pegar? Ele disse: você vai voltar com o seu cooler cheio. Eu vou tirar foto. Nunca peguei nada. O Ricardo fica ali. Eu e o Ricardo, nunca vi. O Ricardo passa no retiro a tarde toda lá. Ó. Nunca vi Ricardo pegar nada. Você já viu? Tem foto? Quero ver.
Mas o que me desanimou é que o cara diz assim, você vai pegar os peixes e os peixes que você pegar, você vai limpar. Aí eu vou levar alguém comigo só para limpar. Mas eu achei interessante quando o texto diz assim, então algo semelhante à escama caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, fazendo discipulado. Não dá para pregar só no texto aqui, gente? Agora nós temos que correr aqui. O tema é grato sou pela salvação e novos começos. Quando eu pensei sobre esse tema, me veio à mente uma poesia popular que diz assim, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido. Quem entende isso sabe que música é essa. Mas o que me chamou a atenção, porque aqui tem duas frases que me chamaram a atenção. Primeiro, começar de novo. Todos nós começamos de novo todo dia. Grato sou, porque comecei de novo. E o final da frase, eu faço agora uma aplicação, eu começo todo dia, e eu sou grato porque Ele me conheceu. Ele me socorreu. Começar de novo quando o Senhor me conheceu, quando o Senhor me socorreu. A biografia de Saulo de Tarso, mais tarde conhecida como Paulo, nós sabemos que Paulo era um homem de dupla cidadania. Ele era cidadão americano e cidadão brasileiro. Ninguém está me ouvindo. Olha a inteligência dele. O senhor está fazendo uma adequação dos termos. Porque ele era cidadão romano, mas também ele era judeu. E aí os críticos literários vão dizer que Saulo tinha um nome como Saulo, com um nome romano, mas ele tinha o nome de Paulo como sendo um nome judeu. E ele é para nós um exemplo marcante do poder transformador da graça de Deus. Saulo, que uma vez foi inimigo da cruz de Cristo, teve sua vida completamente alterada pela salvação. Iniciado um novo começo, cheio de propósito, cheio de missão, semelhante à vida de alguns que diz assim, eu tinha raiva de crente. Eu conheço gente hoje aqui, que assim, eu não gostava de crente. Falei, e de pastor, muito menos. E hoje gosta de mim, e gosta de vocês. E uma transformação acontece. O que podemos aprender sobre a salvação e novos começos a partir dessa vida transformada? Eu fico imaginando um arquiteto que planeja uma grande construção. Durante o projeto, ele comete um erro e a estrutura começa a desabar. Mas ao invés de desistir, ele encontra um jeito de transformar o erro em uma inovação arquitetônica. Assim é a graça de Deus. Ela transforma os nossos erros e nos dá um novo propósito. Então eu queria fazer 3 destaques aqui para a gente avançar nesse tema. Primeiro, todo passado precisa de novos começos. Todo passado precisa de novos começos. Eu preguei aqui no Encontro de Homens um tema,
o meu passado me condena, porém não me define. E eu preguei esse sermão no Brasil todo, fiquei famoso, muita gente sabe. E o que é aquele que pregou o passado que condena? Eu falei, sou eu mesmo. O meu sermão está indo na minha frente. Mas todo passado precisa de novos começos. E todo mundo tem um passado. O passado de Saulo revela um caminho de perseguição e cegueira espiritual, no texto que lemos, versículos de 1 e 2. Saulo era um fariseu devoto com uma educação de destaque e um zelo feroz para destruir a igreja. Ele respirava ameaças contra os cristãos, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Assim como muitos de nós no passado fizemos uma série de coisas, achando que o que nós estávamos fazendo correspondia ao propósito que Deus tinha para nós. Mas quando a gente encontra Jesus, descobrimos um novo propósito. Paulo era cego espiritualmente, apesar de toda a sua devoção religiosa. Saulo estava cego acerca de Jesus. Vocês conhecem aquela história daquela pessoa que estava se afogando e ele cria em Deus. Ele cria que Deus viria socorrê-lo, viria buscá-lo. E depois ele morre, então ele se encontra com Deus, ele diz, Deus, o Senhor me abandonou. Eu confiei no Senhor cegamente e o Senhor me abandonou. E Deus disse, não te abandonei coisa nenhuma. Eu enviei a boia, eu enviei o bote, eu enviei o helicóptero e você disse não. E muitas vezes, nós pensamos assim também. Temos a chance de mudar de rumo em nossa vida. Você está pensando em mudar alguma coisa na sua vida? Mudar de carreira, talvez? Quem sabe Deus queira para você um novo começo? Você está pensando em se enriquecer? Aprenda a economizar. Deus tem novos começos para nós. Quantas vezes, assim como Saulo, estamos cegos e não enxergamos a verdade? Às vezes, as crenças ou tradições nos impedem de ver o que Deus realmente quer fazer em nossas vidas. E aqui não tem só a ver com pessoas de outras denominações, tem tudo a ver com pessoas que estão tão tradicionalistas na sua vida cristã, que não percebe o mover de Deus, o falar novo de Deus. Conta-se que Thomas Edison, ao tentar inventar a lâmpada elétrica, fracassou mais de 1000 vezes. Um repórter lhe perguntou como ele se sentia ao falhar tanto. Edison respondeu, eu não falhei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Às vezes Deus permite que sigamos caminhos equivocados, até que nos encontremos com a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Qual é o seu caminho de Damasco? Qual o caminho de Damasco que você tem trilhado até aqui e de repente você precisa de salvação e de novos começos? Muitas vezes você está buscando os seus próprios interesses, muitas vezes desenvolvendo suas próprias crenças, sem perceber que Deus te chama para uma transformação. Todo passado precisa de novos começos. A minha oração é que nesse sermão de hoje você saia daqui fazendo algo diferente do que você sempre fez. Talvez usando vocabulário diferente do que você sempre usou. Talvez praticando hábitos, disciplinas espirituais diferentes do que você sempre fez. Porque Deus quer salvar você desse estado que você está paralisado. Segundo destaque, novos começos
com a intervenção sobrenatural. Interessante que a graça da salvação é a intervenção sobrenatural. No caminho para Damasco, uma luz celestial cercou Saulo, derrubando-o no chão, e a voz começou a confrontá-lo. Este foi o momento da verdadeira transformação dele. Quando ele percebe que estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E a graça, que é um favor imerecido, alcança aquele perseguidor. Jesus oferece a Saulo uma nova chance. E essa é a beleza da graça. Quando a gente viu hoje o testemunho lá de pessoas que estão presas, cometeram delitos, foram pegos pela lei, pela justiça, estão cumprindo sua pena. E ali a graça do Senhor alcança. Quem não veio de manhã perdeu um testemunho lindo de um camarada crente, membro de igreja, mas que começou a fazer as coisas do jeito dele. Começou a deixar de frequentar a igreja e de repente ele começou a absorver alguns valores, comprou uma arma, começou a fazer churrasco. Se não me engano, no domingo. Foi domingo, né, que o cara matou o outro lá. No domingo. A Bíblia diz que domingo é dia do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só o Senhor darás culto. Você vem, faz o culto, e depois você vai comer a carne. Mas tem gente que começa a cultuar o churrasco logo cedo. Um dia eu encontrei uma pessoa aqui, um domingo, comprando carvão. Eu já devia ter comprado a carne. Eu olhei para ele e falei, domingo. O cara não veio para a igreja, mas estava comprando o carvão. Deixa eu olhar para o outro lado. E aí o cara levou um sei lá o quê, e perdeu a cabeça, deu um tiro no outro, pegou prisão. E na prisão ele teve um encontro com Jesus. E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele começou a ter alegria em compartilhar o amor de Jesus na prisão. E ele falou para o pastor Pingo hoje pela manhã. O pastor Pingo falou hoje pela manhã, mas falou naquela vez lá, pastor, é dia do meu julgamento essa semana, eu quero ser condenado a um número longo de anos, porque eu quero pregar o evangelho nesse lugar. Eu lembrei do apóstolo Paulo. Foi condenado, passou, eu não sei dizer quantos anos na prisão, os teólogos aí, 28? Não, né? Não tem essa informação, né? O apóstolo Paulo ficou alguns anos na prisão, morreu na prisão. E aquele camarada também queria ficar na prisão, e ele pegou 21 anos de prisão, esse rapaz. E estava feliz da vida, pregando o evangelho, longe da esposa, longe dos filhos, longe da liberdade, mas a alegria de pregar o evangelho, só a graça de Jesus consegue produzir transformação e salvação. A salvação é um presente da graça de Deus, conquistado por mérito de Jesus, mas nos alcança. Uma história bem conhecida é de John Newton, o autor do famoso hino Amazing Grace. Maravilhosa graça. Melhorou. Ele foi capitão de um navio negreiro. Era alguém que vivia em completa rebeldia contra Deus, escravizando os seres humanos criados à imagem de Deus e vendendo essas pessoas. Porém, em meio a uma violenta tempestade, ele clamou pela misericórdia divina. Deus o salvou e mais tarde ele abandona o tráfico de escravos e se tornou um pastor, pregando a mesma graça que o alcançou. Temos plena consciência de que a salvação é uma obra da graça de Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Simplesmente dizer assim, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. A graça de Jesus já alcançou sua vida? A graça de Jesus já transformou sua vida, seu viver?
A graça de Jesus já selou o seu coração com o Espírito Santo de Deus. A graça de Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Saulo, Saulo. Eu penso, e Apocalipse me deixa crer nisso, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus vai nos chamar pelo nome. Irã, Irã. Eis-me aqui, Senhor. Valmoci, Valmoci. Estou chamando só os homens porque as mulheres não gostam dessa brincadeira, não. E às vezes a gente chama, acontece alguma coisa e fala, pastor, chamou. Marcelo, Marcelo. Ilquias, Ilquias, eis-me aqui, Senhor. Só a graça de Jesus permite que o meu nome e o seu nome estejam no livro da vida. E precisamos viver com essa certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando a sua hora chegar, você vai ouvir uma voz do céu chamando você pelo nome. E eu espero que você diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Terceiro, a transformação que gera novos começos, de perseguidor a pregador. Ele é curado da sua cegueira física, mas também é curado da sua cegueira espiritual. E ele então vive uma renovação. Após o seu encontro com Cristo, Saulo ficou 3 dias ainda ali. E Deus envia alguém para orar por ele. Saulo foi curado, sua vida foi mudada completamente e imediatamente. E ele começou a proclamar que Jesus é o Filho de Deus e não parou mais. Os livros do Novo Testamento, boa parte deles foi escrita por Paulo. Tinha encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus. A salvação não é apenas um ponto de partida, mas uma transformação contínua. Grato sou pela salvação, grato sou pela nova vida, pelo novo momento, pela transformação continuada. Deus deu a Paulo um novo propósito de vida, testemunhar sobre Cristo e viver para a sua glória. Eu fico pensando em uma lagarta, por exemplo. Ela rasteja, vivendo uma vida limitada ao chão. No entanto, ao entrar no casulo, ela sofre uma transformação, e se transforma em uma borboleta, capaz de voar e capaz de embelezar. Tem coisa mais linda do que uma borboleta? A minha esposa ama borboleta. E a Laurinha ama borboleta também. E quando ela vê uma borboleta, é um momento de admiração. E todo mundo tem que parar para admirar a borboleta. E não entra na cabeça dela que aquela beleza um dia foi um negócio. Os biólogos não gostam que eu diga um negócio nojento, rastejante. Falar esse negócio. Eu falei para vocês, tem uma irmã aqui que é bióloga e ela mora com uma cobra. Não é o marido. Gente, vocês não imaginam. Ela mora com uma jiboia. Uma jiboia dentro de casa. E eu disse para ela, qualquer dia desse eu vou fazer um sermão sobre a cobra, você traz a jiboia aqui, eu vou trazer aqui. Eu estava visitando uma irmã um dia desse, e disse, pastor, quando o senhor fala de uma irmã que tem uma cobra, eu não quero nem saber quem é. E eu fui falar com a irmã da jiboia, que estava ali, e eu falei com ela assim, olha, alguém me falou que quando pensa em você ter uma jiboia, começa a passar mal. E quando eu olhei, está na mesma fileira de você ali, a irmãzita. Ó. Quando eu falei, irmãzita, essa é a mulher da jiboia. Ai, meu Deus! Eu achei interessante, estão as duas aí. Ela nem pega na sua mão, entendeu? Pegou? Superou seu medo. Venceu seu trauma.
Mas os biólogos não gostam que a gente diz que a lagarta é um negócio nojento e rastejante. Porque tudo isso é vida, e tudo isso tem um propósito. A vida de Paulo é uma metamorfose, uma metanoia. Ele sai da escuridão para a luz, de perseguidor a proclamador do Evangelho, como eu e você. Deixamos de ser o que éramos para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. A pergunta é, estamos permitindo que a transformação de Deus nos leve a novos começos? Estamos prontos para viver nosso novo propósito como testemunhas da graça de Jesus? A história de Saulo nos lembra que Deus, pela sua graça, nos oferece novos começos, independente do quão distante estamos dele. Que possamos ser sempre gratos pela salvação, ser sempre gratos pelos novos começos, pelos novos propósitos que ele nos oferece. A história de Saulo nos ensina que a graça de Deus é capaz de transformar os piores perseguidores em seus maiores defensores. Assim como Thomas Edison, que ao passar por inúmeras tentativas e erros, finalmente encontrou a luz. Nós também podemos passar por nossos erros até que encontremos a verdadeira luz, que é Jesus. A salvação é uma obra da graça imerecida, como vimos na história de John Newton, que de capitão de navio negreiro se torna pregador da mesma graça que o resgatou. E por fim, a transformação de Saulo nos lembra da metamorfose da lagarta em borboleta, de uma vida limitada e rastejante para uma vida de liberdade e propósito. Que sejamos sempre gratos pela salvação, que sejamos sempre gratos pelo novo começo.